Bem, boa noite, irmãos. Vamos dando uma sequência ao nosso estudo da Epístola aos Efésios. Chegamos hoje no capítulo 5, mas é hora de nós fazermos uma pequena revisão. Então peço que os irmãos olhem aí nas suas Bíblias. O apóstolo Paulo, ele apresenta primeiro na carta aos Efésios as realidades sobre a salvação. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar da eleição dos santos. Então, a salvação da perspectiva de Deus, quando Deus elegeu os seus santos. Então, diz que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Paulo ele apresenta aqui, começa a apresentar a doutrina da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E a primeira parte dessa doutrina é uma ação de Deus, totalmente de Deus, e o homem totalmente passivo. Diz aqui que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Ou seja, antes da fundação do mundo, o homem não havia nem sido criado ainda. Então o homem é totalmente passivo nessa questão da eleição. Tá? Isso é possível, claro, por causa da onisciência de Deus, né? Deus é onisciente, já sabia a quantos ele ia criar e todo o propósito, todo o seu plano, evidentemente. Então a eleição se dá antes da fundação do mundo, né, que Deus nos escolheu nele e nos predestinou para ele em amor. Em amor, nos predestinou para ele. No capítulo 2, ele vai apresentar essa realidade da salvação, agora no tocante ao homem. Quando o homem ele é alcançado pela graça. Então, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus havia escolhido, eleito, esses aqui no capítulo 2 serão alcançados pela graça. E ele vai falar que todos nós andávamos como os demais, segundo o curso deste mundo, segundo os principados, né? O espírito que atua nos filhos da desobediência, andando segundo as nossas próprias paixões, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, quando nós fomos alcançados pela graça. Então aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, em algum momento da sua vida, ele é alcançado pela graça de Deus. Essa graça ela é irresistível. Quando o homem é alcançado, quando ele é alcançado, ele então se submete a Cristo. Em gratidão, ele começa a seguir a Cristo. Em gratidão por reconhecer que vivia em miséria espiritual e Cristo o alcançou. Depois, entrando aqui para o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar da vocação dos gentios. O que se trata isso? Vai ser a unidade da igreja. Ou seja, a igreja não seria formada, o evangelho não alcançaria só judeus, e a igreja não seria formada somente por judeus, tá? Mas também por gentios. Então ele começa a abordar a questão da unidade da igreja, né? Vai usar a expressão que Cristo, através da igreja, quebrou a parede da inimizade entre judeus e gentios, né? Então o judeu era o povo que recebeu os oráculos de Deus e tudo mais, e os gentios eram pagãos. Mas Cristo, pela igreja, uniu tanto os judeus como os gentios. Depois entrou no capítulo 4, que foi o presbítero Marco que ministrou, né? Ele veio falar da unidade da fé, tá? E nesta unidade da fé, ele vai abordar, nesse capítulo 4 aqui, é um capítulo altamente doutrinário, é um capítulo chave nessa carta, né? Então ele vai abordar duas coisas aqui. Primeiro, os 7 elementos fundamentais da fé cristã, tá? E segundo, os 5 ministérios. Então nós vamos analisar aqui, já foi estudado semana passada, vamos só relembrar, né? No capítulo 4,
Vamos ver aqui. Verso 4. Há somente, aqui vai falar 7 elementos fundamentais da fé cristã que eu quero ressaltar com os irmãos. Há somente um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, o que nós vamos entender aqui? Cristo ele tem uma igreja só. É uma igreja só. Então, essa igreja ela é formada por todos aqueles que são convertidos de fato a Cristo. Todos aqueles que foram alcançados. Então, nas diversas denominações e igrejas que tem espalhado pelo mundo, ao menos na maioria delas vai haver convertidos, tá? Então não é uma particularidade de uma denominação só. Embora os homens vejam como diversas denominações, Cristo ele tem uma igreja só, e ela é formada por estes convertidos que fazem parte do corpo de Cristo. Então há somente um corpo. Então a igreja verdadeira é una. Só existe uma. Só existe um corpo de Cristo. Tá? Só existe um corpo. E um Espírito. Ou seja, só tem um Espírito Santo. Não existe diversidades do Espírito Santo. É só um Espírito Santo que nos capacita com os dons para a edificação da igreja e o dom para evangelizar o mundo. Tá? Quando a gente olha lá em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus fala para os apóstolos: vocês aguardem até que sejam revestidos do poder pelo alto, né? Para que então vá a Samaria, a Judéia, até os confins do mundo, né? Tem pessoas que falam dos confins do mundo em Indaiatuba, né? Fala que Indaiatuba está na Bíblia, né? Até os confins do mundo, levando esse evangelho, tá? Então esse é o poder do Espírito Santo, tá? Há um só Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da sua vocação. Há uma só esperança, uma só vocação. Tá bom? Há um só Senhor. Irmãos, aqui é muito importante entender, porque Cristo, está servindo a Cristo quem está obedecendo o que Cristo falou em sua palavra, e não o que os homens acham ou dizem que Cristo falou. Tá? Então, nós não podemos exigir das pessoas o que Cristo não exigiu, proibir das pessoas o que Cristo não proibiu, mandar as pessoas fazerem algo que Cristo não mandou, porque senão essas pessoas estão servindo a nós, ou a nossa igreja, e não a Cristo. Então há um só Senhor, as pessoas servem a esse Senhor. É Senhor no sentido de ter o senhorio, de ser o dono mesmo, tá? De ter a propriedade dessas pessoas, tá? Uma só fé. Esta fé é a fé que vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, conforme Paulo mesmo fala lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Há uma só fé, e essa fé ela provém de Deus, ela não procede do homem, ela procede de Deus, e ela vai brotar no homem quando o homem escuta a pregação genuína da palavra de Deus. Conforme ele vai sendo instruído e aprendendo a verdadeira sã doutrina, então esta fé que é a una, esta fé sim vai ser, não é uma fé em que as pessoas confiam em outro homem que vai curá-la, ou na oração de uma mulher, ou nas revelações do homem, não. É a fé em Cristo que vai ser desenvolvida pela pregação da palavra. Só existe essa fé. Ou melhor, existem vários tipos de fé no mundo, mas a fé salvífica, a fé em Cristo é só essa, que é ensinada no Evangelho. Tá? Há um só batismo. Não há nenhuma possibilidade na igreja cristã de rebatizar pessoas. Se a pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ela passou pelo batismo cristão, ela já foi batizada. A igreja não pode rebatizá-la. Há um só batismo. Aí alguém vai dizer: mas a igreja que batizou, uma igreja apóstata, ou uma igreja que caiu em heresias. Veja bem, isso não muda a santidade do batismo, tá? Do sacramento. Então, o sacramento é santo, o agente batizador nem sempre.
O agente batizador nem sempre. Mas o sacramento é santo. Então, se ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumpriu o que Cristo mandou lá na grande comissão, né? Ide por todo o mundo, né? Fazendo discípulos de todas as nações, os ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela foi batizada no batismo cristão. Então, ela não vai ser mais rebatizada. Alguém diz: ah, mas Paulo rebatizou pessoas que haviam sido batizadas, 12 homens que foram batizados, tinham passado pelo batismo de João. Nessa própria cidade de Éfeso, Paulo encontrou 12 homens lá, né? E só que o batismo de João não era um batismo cristão, tá? Era um batismo de arrependimento, era um batismo preparatório. João veio preparar a vinda de Cristo. O batismo cristão foi instituído depois que Cristo morreu e ressuscitou, e Cristo então ele dá essa ordenança, que é o sacramento que nós seguimos, o santo batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e usando o elemento água como simbolismo de purificação. Um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então existe apenas um Deus, tá? Então esses 7 elementos são os elementos fundamentais da fé cristã. Nós não podemos violá-los, nós não podemos violar esses elementos, porque esses elementos são fundamentais da fé cristã. E mostra a unidade da igreja, por isso a igreja é una. Há um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança da nossa vocação e um só Deus, que é o Pai de todos e age por meio de todos, né? O qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Depois ele vai falar o santo ministério e o serviço dos santos. Então ele vai abordar 5 ministérios. Está aqui no verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bem, quando chega nesse versículo 11, é um problema sério que existe no meio evangélico, pessoas que insistem, muitas vezes não por mal, até de boa fé, porque pensam ser assim, acreditam mesmo ser assim, né? Mas criam doutrinas e versículos isolados. Isso é um problema sério, porque as doutrinas elas têm que ter contextualidade, né? Então, quando uma pessoa vê um versículo assim, ela fala: então existe o ministério apostólico, né? Existem apóstolos hoje. Existe. Aqui não está dizendo que esses apóstolos, que esse ministério apostólico, ele continua com uma sucessão, e os profetas como uma sucessão. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que o mesmo que concedeu alguns para evangelistas, alguns para pastores, alguns para mestres, é o mesmo que concedeu alguns para apóstolos e alguns para profetas. Veja que essa palavra, por termos desses 5 ministérios, 2 que já foram extintos, essa palavra está no passado. Ele concedeu, não é que ele concede, ele concedeu. Então, o mesmo, o que ele está falando aqui, que o mesmo Cristo que concedeu o chamado para um pastor hoje, que concede o chamado para um pastor hoje, é o mesmo Cristo que no passado concedeu o ministério para os apóstolos. É o mesmo que concedeu o ministério para os profetas no Antigo Testamento. É o mesmo Deus. Está dando para entender? Estão ficando com dúvida? Não está falando que esses ministérios continuaram, tá? Agora, olha, continuaram no sentido de sucessão. Agora, eles continuam ativos no sentido que os profetas receberam a revelação, escreveram, e essa revelação ela é ativa hoje. Não que não existe novos profetas. Então, quando nós falamos, o profeta hoje é a Bíblia. Profecia é falar acerca da verdade de Deus, tá? Então, quando se prega a Bíblia, está se profetizando o nome de Deus, a palavra profética revelada nas Escrituras, tá? Tem que desassociar isso de trazer novas revelações que não estão nas Escrituras, tá? E os apóstolos também fizeram a mesma coisa, receberam a revelação, escreveram e mantiveram, tá? Outros para evangelistas. Isso não quer dizer que só esses evangelistas
evangelistas devem pregar o Evangelho. O chamado para pregar o Evangelho é para toda a igreja, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas. É que esses evangelistas são aqueles que são vocacionados para viver disso, para viver pregando o Evangelho, viajando, indo em países, em tribos de índios e vários locais, né? Levando a mensagem do Evangelho. E outros para pastores e mestres. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, está vendo? A unidade, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que é maturidade espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, apoiado nessa revelação dos profetas e dos apóstolos, que está escrito nas Escrituras, na Bíblia, esses evangelistas, esses ministérios atuais, evangelistas, mestres, né, que são professores, né? Evangelistas, mestres e pastores, apoiados na revelação dos profetas e dos apóstolos, eles então orientam o corpo de Cristo para que não fique como um menino agitado por qualquer vento de doutrina. Lembrando que esses ventos de doutrina que ele fala aqui, ele é produzido pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tá? Então, se tiver diferente das Escrituras, está errado. Tá? Então, é a obrigação desses oficiais ensinarem o corpo de Cristo corretamente, tá bom? Depois ele vai falar da santidade cristã e fazer um contraste com a dissolução, né? Como as pessoas vivem no mundo em pecado e tudo mais. E, a partir do verso 25, vai falar da exortação